Minhas amigas, meus amigos, que a paz de Jesus nos envolva, que Maria Santíssima nos cubra com seu manto de misericórdia, infundindo luz e paz a todos nós. Um dos grandes desafios para a personalidade humana é analisado por Kardec nas leis morais dentro do Livro dos Espíritos, cuja terceira parte é desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem intitulada O Egoísmo, assinada pelo Espírito Emmanuel, que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, vem apontar para nós, em continuação à ideia do Livro dos Espíritos, que esse sentimento, que é o egoísmo, filho do orgulho, é um dos maiores flagelos da humanidade, naquilo que se diz respeito ao aspecto moral de nossa própria existência. O egoísmo, ele é a marca por excelência da nossa dificuldade em amarmos a nós mesmos. E enquanto não entendermos o que é o amor a nós mesmos, teremos muita dificuldade em amar alguém. Jesus mesmo dizia, quando estivéssemos a amar a Deus, que procurássemos amar primeiro o próximo. Por um raciocínio muito óbvio, se você não ama o que vê, como amará o que não vê? Assim Jesus coloca para nós que o desenvolvimento do sentimento do amor, que leva ao abandono do sentimento do egoísmo, ele parte pelo aspecto fenomenológico da existência, aonde as percepções sensoriais, os seus 5 sentidos que nós comumente utilizamos, eles são a fonte primária da percepção da realidade e alimentam a razão para que a gente possa interpretar essa mesma realidade com acerto e segurança. Porém, na medida em que avaliamos os nossos 5 sentidos, nós estamos falando de um outro aspecto a que Kardec se refere, que dá origem ao orgulho e ao egoísmo, que é o instinto de preservação da espécie. Se houve um período da humanidade em que nós precisávamos usar isso com grande intensidade, porque o ambiente era hostil, o modo de vida era muito rigoroso, não havia a segurança social, não havia uma maneira da sociedade se organizar e dar essa garantia aos indivíduos. A presença do instinto de conservação da espécie ele era muito evidente, muito onipresente. Com o passar dos anos, em que a sociedade avança modificando as suas regulações sociais e as nossas atitudes de periculosidade começam a ser contidas pelas leis dentro da própria sociedade, como podemos observar, por exemplo, no período de Moisés. Mas já era algo conhecido, que não se podia matar pessoas. Antes mesmo de Moisés, isso já era uma lei proibitiva. Isso se consagra no Decálogo, entre outras coisas, como atitudes regulatórias de nós mesmos, como atitudes em que nós, na vida, vamos enfrentar. Estamos diante da existência de Deus, estamos diante da convivência com o nosso próximo, mas entre um e outro, estamos na convivência conosco mesmos. O que nos liga a Deus? O mandamento que diz assim: honrar pai e mãe. Todos os anteriores a esse falam das nossas obrigações com Deus.
amar a Deus sobre todas as coisas, não eleger imagens, nem eleger cultos, amá-lo em espírito, não proclamar seu nome em vão, santificar o dia de sábado, que é um dia qualquer, porque o sábado é o último dia da semana. Na criação do Gênesis, é o dia em que Deus completou a sua criação. Ele, ainda trabalhando no sábado, ao final do dia, descansa. O que é esse descansar? É que a tarefa foi concluída. É que o trabalho pode ser levado a um novo patamar, porque aquela tarefa já foi desenvolvida no processo daquela criação. Como nos dizer, o Decálogo, que recebemos incumbências na nossa jornada da vida, e só haveremos realmente de descansar, tal qual mostra o ensinamento, quando ela estiver completa. Do contrário, ainda teremos que trabalhar. Até que idade? Até o limite de todas as nossas forças. Porque Deus não pedirá de nós nada além das nossas forças. Mas saibamos com toda segurança que pedirá todas as nossas forças. Nenhuma a mais. Isso é a justiça, isso é a sabedoria divina. Então, à medida em que nós temos essa possibilidade de partir em direção ao amor, nós encontramos o egoísmo em nós. Sabemos que os Espíritos estão dando assistência a todos, mas a gente adora ser o primeiro na fila do passe. Isso porque somos cristãos, quando não, mais ainda, com mais esclarecimento, espíritas cristãos. Todos nós aqui queremos esse socorro, mas sempre há alguém que pensa de um passe especial. Não existe passe especial. Não existe fluido especial para alguém, por esse alguém ser especial. Ou então está tudo fora da justiça e da sabedoria divina. Cada um vai receber conforme precisa. Se são fluidos extremamente delicados, que nascem na confecção minuciosa e delicada, em que os espíritos operam junto às substâncias presentes na célula do nosso corpo, entre elas o ectoplasma. E quando a gente lembra de algumas menções de Francisco Cândido Xavier, anotado por Carlos Alberto Bacelli, no livro Mediunidade e Paz, onde um determinado jovem o procurou em Uberaba, junto da família, para passar por um tratamento contra convulsões, quadro epilético clássico. Mas a espiritualidade superior entendeu de dar o recurso a ele, de dar a oportunidade a ele. E por quanto do corpo, o corpo físico é a energia condensada do perispírito. Por conta do corpo físico apresentar problemas na área cerebral que produzem os quadros epiléticos, e aí aquele campo celular era o agente de distorção, da dinamização das energias cerebrais, os espíritos superiores entenderam que era possível fazer um tratamento espiritual de modo a materializar as células do seu corpo físico, para agregá-las ao perispírito e daí por diante levar à cura da epilepsia. E depois de um trabalho muito delicado, porque isso envolve uma ciência do infinito muito complexa, que foge da nossa capacidade de compreensão, ele ficou curado. Mas imediatamente o desbloqueio fez com que ele voltasse ao comportamento destemperado, arrogante, orgulhoso, de humilhar a família e de se tornar agressivo. Todo aquele trabalho levado a efeito tornou-se em vão. Qual é a medida do mundo superior? Bloquear o benefício dado até que o espírito esteja em condições de usufruí-lo. Ainda ontem, lembrando de um amigo, em nossa reunião mediúnica, tivemos um rápido diálogo antes de começar a reunião propriamente dita, onde às vezes a gente
avalia as questões de contenção da sociedade, das pessoas, onde a gente avalia, às vezes, a necessidade que o mundo superior faz da contenção de espíritos inferiores, nós lembramos da ação do pai e de uma mãe, quando um filho tem que tomar uma injeção, por exemplo, de bezetacil, de um antibiótico. Para quem teve a oportunidade de passar pela experiência da bezetacil, sabe muito bem como ela dói. E você sabe que seu filho vai chorar muito. Qual é a alternativa para ele ser tratado? Você tem que contê-lo nos braços. Você tem que prendê-lo para poder aplicar o remédio, ainda que muito doloroso. O Pai do céu faz assim conosco. Como se as dificuldades que nos visitam fosse o abraço de Deus para que seus emissários possam aplicar o remédio necessário. De uma certa forma, hoje a sociedade está viciada em angústia. As pessoas não suportam as frustrações. O nível de sensibilidade do orgulho está tão alto que as menores frustrações conduzem as pessoas a destrambelhos imensos. Eu me incluo nisso quando falo isso. Eles nos levam a destrambelhos imensos. E entre o fato ocorrido do nosso destrambelho, há um degrau, um espaço, um gap muito grande, que a gente deveria parar para pensar. Então, o instinto de preservação da espécie faz com que a gente traga todas as coisas preferencialmente primeiro para nós, como a garantir a nossa oportunidade, como a garantir a nossa vez. Quando Francisco de Assis foi defrontado entre o que ter e como ter e quanto ter, ele preferiu nada ter. Não foi diferente do comportamento de Mohandas Karamchand Gandhi, quando ele esteve em Londres e perguntaram se ele iria continuar usando aquela roupa dos sadhus, que é aqueles panos enrolados. Os sadhus mesmo até são luz, mas há alguns que usam os mais simples, porque Gandhi queria falar para o povo mais simples do seu país. O jeito era vestir-se e andar como Deus. E ganhava vida como Paulo de Tarso, criando o fio numa roca para depois ser usado para tecer alguma vestimenta. E quando ele estava com aquela roupa presente diante do rei, perguntaram assim: mas você foi com esta roupa? Ele disse: perfeitamente, esta é a roupa que eu uso. E o rei? Ora, o rei, quando te viu, o rei estava vestido por nós dois. É a maneira da gente sair das dificuldades, porque a gente entra no autoconhecimento e aí, ao entrar em contato com a nossa própria sombra, o nosso inconsciente indomado, nós vamos torná-lo luz em nós como consciente amado. Então, quando aparecem as ideias do egoísmo e do orgulho, elas remetem a uma outra coisa da nossa vida, muito comum hoje em dia, que é a necessidade de autogratificação. Nós somos eternos carentes, temos carência o tempo todo. Aqui não é diferente, nenhuma casa espírita não é diferente. Ah, vai lá, reza para mim, põe meu nome lá. A gente tem que fazer cara de paisagem, com todo respeito. Eu levo o nome? Claro. Vou rezar? Vou. Para que eu vou rezar? Para que ele possa vir ao centro trabalhar no Glória de Senhor. A não ser que ele esteja com uma dificuldade, a pessoa esteja com uma dificuldade, que não dá para ela vir. Então nós temos uma equipe de auxílio, a gente vai lá. Mas a pessoa está empenhada nessa mudança, ela recebe o auxílio profundo.
Não, ela não está empenhada, ela quer apenas ficar livre de alguma coisa que está incomodando. Depende do que está incomodando. Por quê? A nossa condição evolutiva e esse quadro em que o planeta vive nos tem defrontado com um problema que é o mais antigo problema da humanidade. Se chama obsessão. Há uma lei que aprendemos dentro da doutrina espírita, na medida em que se desenvolveu o pensamento em torno da lei da afinidade, da lei de simpatia, da atração entre os seres. Isso está no livro dos Espíritos, das uniões simpáticas e antipáticas, entre outras passagens da codificação, o que nos vincula uns aos outros, o que nos liga uns aos outros. Nós vamos aí observar que o capítulo das obsessões, não obstante termos em nós um laço espiritual que faz com que haja um vínculo de simpatia, de ligação dos espíritos conosco, os espíritos inferiores também, muitas vezes, fora do corpo da liberdade que encontram, atuam de maneira penosa em nossa existência, causando distúrbios, perturbações, e começa às vezes antes do berço e vai além do túmulo, que é longitudinal a toda uma encarnação, não é transversal ao momento, que aquilo fica como um desafio à nossa humildade, à nossa paciência, à nossa capacidade de amar o outro e entender o seguinte: como eu estaria no lugar dessa pessoa? Quais as bases emocionais que eu tenho para suportar aquilo que aquela pessoa passa? Porque muitas vezes aquele que cai está com uma carga tão grande sobre si mesmo que nós talvez não suportássemos a metade do que ele carrega no silêncio dele. Daí seria impossível para nós julgarmos o que quer que seja, porque apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. E no capítulo das obsessões, da qual originam-se as perturbações espirituais, todas que nós encontramos, se existem as perturbações, aquelas espetaculares, com a influência dos espíritos inferiores atuando sobre todos nós, mais ou menos, com formas variadas, em vários aspectos do nosso comportamento, seja ligado ao uso do dinheiro, seja ligado aos desmandos, seja ligado ao sexo, seja ligado à posse avarenta das coisas, ou ao desperdício do tempo, e vai numa infinidade de coisas. No trabalho da cirurgia espiritual, a gente observa lá no Fé e Caridade, e aqui também eu tenho certeza, muitas doenças que tem são filhas de obsessão, processos obsessivos. Não é difícil de entender. Quando há um fenômeno mediúnico específico, por exemplo, dentro da área da desobsessão das reuniões, a André Luiz esclarece no livro Mecanismos da Mediunidade o quanto é necessário que os mentores deem uma assistência imensa àqueles que estão trabalhando. É preciso fazer uma proteção carinhosa em torno do nervo vago, ou do contrário, a pessoa vai ter uma síndrome vagal. Ela poderá ter um mal-estar, um vômito, uma diarreia. Para ajudar o espírito, é preciso lançar mão de estruturas chamadas processos tigroides, corpúsculos de Nissa, que estão ligados à multiplicação celular, para ajudar no espírito comunicante a esse processo de restauração do seu perispírito. Uma reunião mediúnica não é uma coisa qualquer. Uma reunião de tratamento espiritual não é uma coisa qualquer. Depende de todo o nosso empenho, da nossa oração, do nosso sacrifício. Então, observa bem, nós estamos dentro de um mundo onde os instintos agressivos graçam de uma maneira absurda. Já não basta apenas matar, é preciso matar com objeção para causar horror. Então, se antigamente alguém era assassinado, era assassinado. Hoje, antes de assassinar, tem que mostrar a agonia, a infringência de muita tortura, até a pessoa morrer e publicar na internet. Mas só que o cérebro humano, ele faz compensações cognitivas.
E chega uma hora que essa situação se torna banal. Ao mesmo tempo em que Deus, ao permitir o mal junto ao mundo, permite até o ponto em que o homem passe a detestar e não mais desejar o mal, porque aquilo vai incomodá-lo profundamente e vai enxergar que não são as respostas materialistas do egoísmo que vai ter as respostas, e sim o Evangelho de Jesus. Evangelho que não foi ouvido, que não foi praticado. O que os Espíritos nos falam nas reuniões é que quem é esse Cristo que deixa isso tudo acontecer? Ou alguns que dizem, quem é esse Deus que deixa isso tudo acontecer no mundo? Olha, Deus não disse para a gente matar. No decálogo está escrito o quê? Não matarás. Fala, não adulterarás. E diz também, não desejarás a mulher do próximo, que hoje poderia ser traduzido no cônjuge do próximo. É diferente. E quando Jesus diz, deixai vir a minhas criancinhas, está dizendo para que nós não venhamos a praticar o adultério de desviarmos das mentes infantis. Para que nós não adulteremos a lei de vida, que coloca para nós a necessidade de iluminar as crianças pela evangelização. Ainda essa semana um amigo passou uma mensagem, porque as mensagens são gloriosas, um capítulo à parte em nossa vida. Se é para nos unir, se torna um desfile interminável de futilidades. Coraçõezinhos borbulhantes, mensagens espíritas falsas, quando não de caráter duvidoso, de orientações impróprias, e a gente repassando, na dúvida repassa o quê? Chegou mesmo a ver a necessidade de Valdo Franco solicitar aos dirigentes da Mansão do Caminho para publicar na página da Mansão do Caminho, dizendo que ele não deu comunicação, mensagem nenhuma, falando que o Brasil passa um grande perigo, que vai ter guerra civil, que não sei o quê, e colocaram isso lá. Mas eu vejo muitas mensagens em nome de Chico, em nome de Shakespeare, em nome de Divaldo, em nome de muito Bezerra, por aí, que nunca escreveram. É alguém que cria e põe o nome. Vai na fonte. Não acha. Outro dia me passaram uma mensagem do Marco Prisco, espírito que psicografou 5 livros, se não me engano, pela mediunidade do Divaldo Franco, com mensagens maravilhosas, notáveis. Chegou o trabalho dele, não publicou mais, como vários outros. Falei, poxa, será que é? Mas olhando a mensagem no livro, dentro do Cemitério da Fraternidade, era a mensagem. Então, ele escreveu como responsabilidade. Mas as redes sociais atendem à nossa necessidade de gratificação. Afinal de contas, a gente ganha parabéns de muita gente no aniversário. Quando a gente tem vitórias, todo mundo curte. Isso é autogratificação. E por que precisamos da autogratificação? Porque a gente se sente só, a gente se sente estressado, aflito, desamparado. Mas a solução não está em eu sugar a demanda do outro para este momento. Só tem 2 momentos que são absolutamente necessários a gente estar voltado para a gente mesmo, com a exclusão dos outros, que é a hora que a gente vai dormir, senão não dorme. Você vai dormir, tem que ficar fazendo as coisas para os outros, você não vai dormir. Vai dormir é uma necessidade fisiológica fundamental. Áreas cerebrais antigas são acionadas para isso, na mesma área da fome, das funções sexuais, ligadas à manutenção da vida. Então, está lá. E a outra é quando a gente adoece, está muito doente. Só que a doutrina explica que a gente pode fazer uma oração. Vai levantar da cama do hospital doente, está com a crise renal, acabou de fazer uma cirurgia, vai lá e faz uma coisa, sem a orientação médica para isso, está errado. É para fazer repouso? É para fazer repouso. Quem tem problema ósseo muscular, faz cirurgia, tem que arrumar qualquer coisa, a orientação é 2 meses parado. Tem que ter a humildade de ficar 2 meses. Meu Deus, mas isso é terrível. Mas o que a gente
pode fazer em 2 meses sem sair do lugar? No livro Caridade, a benfeitora Meimei diz que 15 minutos são 15 minutos de oportunidades. É uma mensagem, é uma ligeira gentileza do lar, que a gente pode fazer estando naquela condição. É um telefonema que a gente pode dar, passando para alguém alguma palavra amiga. Hoje tem mais recursos ainda, considerando que o livro Caridade ele foi escrito na década de 80. Espíritos diversos, Mediunidade Franciscano Xavier. São várias instruções de 1 minuto para 15 minutos de caridade. É essa a mudança que vai fazer com que a gente comece a sair vagarosamente da posição de egoísmo, e aí a posição da violência, da agressividade, que nasce desse orgulho, que é a importância que a gente dá a nós mesmos. Nós temos um problema de narcisismo que atravessa os séculos. A gente se julga importante demais. Mas a respeito do narcisismo, Jesus nos deixou uma orientação. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor entre todos. Resolveu o problema. Mas a gente tem que querer. E querer tem que colocar em prática. E às vezes a gente coloca assim, poxa, eu venho ao centro, assisto as palestras, dou um passo de água fluida, até trabalho ajudando. Os anos já se passaram e minha vida não mudou. Tem uma coisa errada aí. O centro está fraco e a água fluidificada está ruim. Vocês acham mesmo? Não pode. O problema sou eu. Mas lá no livro dos médiuns, os espíritos dizem para Kardec, diante das situações que se apresentam insolúveis, é preciso saber esperar depois que foi encaminhada a solicitação ao alvo. É preciso, usando a expressão do Evangelho segundo o Espiritismo, ter a paciência que sabe esperar. Mas é a paciência que sabe esperar, não esperar igual se espera na fila do banco ou do supermercado. É a paciência de esperançar. Ainda que esse verbo seja um neologismo, vamos adotá-lo. De quem fica esperando, do verbo esperar. É de esperança. Como filho da fé, que tem a certeza de que tal coisa vai ser solucionada. E trabalha em direção dessa solução. Com respeito ao tempo, com respeito e carinho a tudo e todos, com a gentileza. Basta observarmos nós no dia a dia. Tem um sinal de trânsito falando, não atravessa. Está vermelho. Não atravessa. Espera. São para 30 segundos, 70 segundos. Tem um sinal do centro de fora que pede para o pedestre, num lugar muito crítico, que é na Floriano Peixoto, na parte de baixo, ali no Caminho Branco. São 72 segundos para você esperar para atravessar aquele pedacinho de rua. Um dia, pensando comigo mesmo, eu falei assim, eu respeito a cidadania. Devo esperar 72 segundos. É meu dever. Então são exercícios de cidadania. A gente vai pegando essas coisas absolutamente simples. Porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então se eu não sei dar cumprimento de disciplina a essas coisas tão pequenas e elementares da vida, que no conjunto da vida, se a gente tem que ter aquela macrovigilância, você não vai fazer coisas barbativas no seu comportamento, e a microvigilância das pequenas coisas. Acabou de almoçar, sai da mesa com o prato e lava, coloca no relógio, não dá 30 segundos isso, mas alivia o trabalho de alguém. Isso é caridade no lar. Viu um lixo, ao invés de fazer aquele inventário de escândalo, colocando para todo quem foi que sujou aqui, você vai lá pegar a vassoura, limpa e acabou o assunto. Não faz daquele motivo de perturbação, porque são esses comportamentos que geram plugs psíquicos para que os espíritos inferiores se associem a nós no comércio da vida das relações individuais entre seres e entre grupos. Isso quer dizer que a construção da paz depende da gente, nas coisas mínimas da existência.
No livro Ideal Espírita tem uma mensagem de André Luiz, o máximo e o mínimo. Nós temos o máximo a ser feito, levamos o trabalho na casa espírita. Eu estou 40 anos dentro da doutrina espírita, 40 anos trabalhando lá no Fé e Caridade. Então a gente acompanha a gente mesmo ao longo disso. Levamos com um extremo zelo o trabalho doutrinário. Às vezes até erramos por querer zelo demais. E passa a ser sectarista, passa a ser duro, rude, ao passo que Jesus pediu amor. Ao passo que Jesus pediu para que amássemos uns aos outros, entendêssemos uns aos outros, que tivéssemos a indulgência de uns para com os outros, porque o centro espírita é a escola da regeneração. É nele que encontramos todo o ambiente necessário a mudar o nosso psiquismo. Então as pessoas, elas têm coisas maravilhosas a sustentando na vida, não lhes falta nada, mas o seu mundo íntimo é de tormento, de amargura, de desejo de morrer ou até mesmo de suicidar-se. Isso não é solução, isso é multiplicação de problemas para soluções impensáveis, altamente complexas. Caminho que jamais deveremos deixar animar o nosso pensamento um segundo sequer, como se nos orienta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, de que não devemos, a respeito do dever, deixar que os pensamentos maus demorem dentro do mundo, porque eles vão nos visitar, mas a gente vai pedir licença a eles para se retirarem, e isso é o tempo todo, isso é a cada segundo, há vários pensamentos, não há exclusão disso. Então essa microvigilância do nosso dia a dia, ela é essencial como quem está montando um mosaico. Quem trabalha com arte e vai trabalhar um mosaico, ou quem faz ponto de cruz, ou quem faz alguma outra atividade, sabe que aquilo é feito ponto a ponto. Sabe que aquilo é construído vagarosamente. Os meninos, quando tocam a música, um dia, quando eles começaram, foi com uma nota, até acertar a nota de ouvido, até acertar o dedo no piano, até saber fazer a passagem, até fazer o acorde. Nossa, até chegar no ponto que chegaram, tiveram que aprender muita coisa. Uns mais rápidos, outros mais devagar. Os mais devagar, eles querem pensar mais, querem filosofar mais em cima, outros já querem sair executando. Não tem problema. É a maneira de cada um fazer o seu aprendizado. Mas eu ouço às vezes assim, eu me lembro de uma pergunta que foi feita, que não é muito usual, mas a pessoa perguntou a um colega que falava na tribuna lá na quarta-feira de Fé e Caridade, mas a nossa mudança moral, ela não tem que ser assim no supapo não, né? Ela tem que ser, pode ser aos pouquinhos. Como a reunião pública não era reunião de estudo, nem de participação do público, meu amigo, apesar de ser macaco velho, ele ficou assim sem jeito com a pergunta e qual ponto ele usaria para responder. E ele saiu pela tangente, sem problema. Depois eu conversei com ele e fui conversar com o colega. Falei, ó, não é isso que Jesus falou não. Quando procuraram, o que ele disse? Larga, dá tudo que tem e segue. Larga tudo que tem, pega a tua cruz e segue. São falas dele. Ele falou que é para depois? É devagar? Falou isso para Paulo de Tarso, enquanto Saulo a caminho de Damasco? Não. Saulo ainda fala assim, o que quer isso que eu faço. Você vai procurar Ananias, ele vai fazer isso, vai te orientar isso, você segue em frente. Acabou. Então a gente quer mudar a prestação. Pai do céu não é turco, não é sírio, não é libanês, o pessoal tem uma parcela as nossas dificuldades para a gente vencer. Mas para fim de aproveitamento do Espírito, nós temos que lutar muito para vencer as nossas dificuldades. Nós temos que lutar muito para fazer essa mudança o mais rápido e o mais integral possível, ou integralmente possível. A gente preferia a forma adverbial aí da ideia. Ou seja, a mudança é agora. Quando você diz assim, não vou fumar mais, é agora, não é segunda-feira. Não sei se eu estou encarnado segunda-feira. Então eu vou deixar para mudar fora do corpo, uma coisa que eu tinha que mudar no corpo. Eu vou
deixar a mudança de pensamento para depois. Ora, se a encarnação me alcançar nesse meio tempo, ou uma doença que me coloca em condições vegetativas, como é que eu vou dar ampliação, expansão a essa realidade? Não vou ter essa oportunidade, ficou adiado. Nós adiamos muito a solução das nossas reencarnações. Nós deixamos muito para outros momentos o nosso progresso reencarnatório. É preciso refletir. O livro dos Espíritos, quando fala de família, fala que o fim da família vai recrudescer seu egoísmo. Lá não fala o fim do casamento, lá fala o fim da família. Porque quando os filhos surgem, a gente poderia dizer assim, não metaforicamente, que aquele casamento, o idílio do período matrimonial, acabou. É responsabilidade com os filhos. Isso não impede que o casal tenha a sua intimidade, tenha o seu momento, não impede. Impedir não. Às vezes dificulta. Quem tem filho aí sabe muito bem como é que é. Agora, se vai se traduzir isso como fim da família, está errado. Então nós temos que compreender muito qual é o tipo de compromisso que nós construímos uns com os outros. Se optamos pelas facilidades e não entendemos que a reencarnação ela é feita de sacrifício, e o maior sacrifício da reencarnação é o crescimento individual, é a melhoria de nós mesmos, e não tem mágica para isso. O Evangelho ensina isso com muita clareza, a doutrina também. Isso é feito no dia a dia, nas pequenas coisas que nós vamos mudando. Problemas que a gente tem de doenças, os Espíritos falam, isso é problema de alimentação errada. Esse apresenta problema por conta de que o seu humor é desequilibrado. Não precisava de estar com essa doença. Mas o mundo espiritual, tanto como Jesus assim o fez, leva à cura. Por quê? Para que a pessoa tenha a chance de mudar a si mesma. Para que a pessoa faça uma reflexão e melhore a si mesma. Amando mais nas pequenas coisas. Amando mais, colocando junto à sua vida o sorriso, a gentileza, o abraço. Porque isso vai se produzindo sob a forma de vibrações. As vibrações, elas são as repercussões no ambiente de todas as nossas ações, como algo que cai na água e se multiplica em ondas que espalham. Se eu faço o gesto do bem, a palavra do bem, e sustento a energia em que essa ideia e a palavra surge para o bem, ela se potencializa em multiplicações. Essas multiplicações vão se constituindo em alcance para outras pessoas, que por sua vez vão recebendo essas vibrações e vão mudando o seu pensamento, o seu modo de agir. Daí a vibração da prece, ela tem que ser diária e continuada. No capítulo dos Anjos Guardiões, que trata o livro dos Espíritos, Santo Agostinho e São Luís diz assim: nos procurem incansavelmente, nos busquem constantemente. Mas eu não tenho que perguntar ao meu guia se eu devo tomar banho. É infantil isso. É necessário fazer isso. É pessoal, vou perguntar isso. Não vou perguntar. Acho que me inspira aqui para tomar o melhor banho do mundo. A não ser que eu precise de proteção, porque o ambiente é escorregadio, então me protege. Às vezes o ladrilho ali, você está num lugar diferente, me ajuda a enxergar. Às vezes é um lugar que você não conhece, pode ter algum animal peçonhento ali, tudo bem, você vai pedir proteção. Mas você vai pedir para te inspirar, como é que vai para esfregar a bucha? Mas ao sair de casa, a gente vai pedir proteção espiritual para nos proteger no caminho? Devemos. Mas nós temos que entender Deus e sua proteção. Um casal procurou o Chico.
eram iniciantes na doutrina. E eles gostariam de aprender a doutrina. O Chico os orientou a fazer o Evangelho no lar. Ele que sempre consultava a inspiração do mundo espiritual, intuição, inspiração, pressentimentos. É um capítulo dentro do Livro dos Médiuns. Sua intuição sempre viva, nesse momento ele procura uma inspiração. E aí a orientação vem sob a forma de intuição para fazer o seguinte: que fizesse o Evangelho no lar. Mas é fazer o Evangelho no lar mesmo. Dia, hora, com respeito, sem faltar, era a orientação. Que a gente deve fazer assim. Se não tiver assim, que trabalhemos para chegar lá. Que seja uma meta de melhoria na família. E eles fizeram isso. Porque Chico lhes havia dito: ao cabo de 6 anos, se completado o período corretamente do Evangelho no lar, vocês receberiam um presente. O mundo espiritual daria o presente a vocês. E completou 6 anos. Completou 6 anos. E eles procuraram o Chico para corrigir. Você falou do presente. Quando que vai chegar? Porque na noite passada, malfeitores entraram na casa e levaram embora várias joias. Poxa, a gente está 6 anos rezando, cumprindo o que foi falado e é assaltado. Poxa. Chico falando, mas esse foi o presente que Jesus encaminhou a vocês mesmos. Porque vocês tinham guardado com vocês um diamante. Esse diamante atravessa o tempo. Tinham mais de 100 espíritos tomando conta desse diamante. Com o Evangelho no lar, mais de 100 foram evangelizados, encaminhados à reencarnação, a tratamento e foram embora. 28 não quiseram largar o diamante em hipótese alguma. Como fizeram o desobedecimento, os malfeitores foram lá tirar os obsessores para vocês. Liberou a casa. Preciso pensar, preciso entender. Se eu peço para Deus me proteger, eu levo um tombo, quebro uma bacia, o povo gosta de falar bacia, a perna, porque às vezes aquele acidente nos impede de uma queda moral espetacular ali na frente. Talvez a gente fosse pegar um teste que estava a poucos minutos. Às vezes um ataque espiritual inferior precisava ser sustado, impedido. E o recurso que tem é o próprio corpo. É essa energia condensada. E o bloqueio vem. Tem gente que tem uma lipotímia. Me lembro de Valdo contando um caso em que uma moça teve um desfalecimento. Ele percebeu que era uma lipotímia, uma baixa de batimentos cardíacos, respiração alterada, ele desmaiou, estava perto do hospital, ele foi lá, pegou a moça, ao posto em Salvador, foi lá, conseguiu ajudar a moça, chegou com ela lá já desmaiada. Aí ele chegou para a atendente. E a atendente virou para ele e falou assim: o que é que você quer? Eu gostaria que a senhora, por favor, providenciasse alguém para dar socorro à moça, porque ela passou mal, desmaiou. E eu com isso? De volta olhou para você. Ela é atendente do hospital. E eu com isso. Mas ela passou mal. Aqui, meu senhor, se ela é sua namorada, sua mulher, sua amante, eu não sei, mas eu não vou ficar tomando conta do senhor, não. O senhor arruma um jeito aí de fazer qualquer coisa, que eu não estou aqui para tomar conta da sua vida. Os obsessores estão aí para fazer distorção cognitiva com todo mundo. A todo tempo. Mas o Divaldo disse que a fala dela foi tão hostil que ao invés de ele responder reativamente e ficar nervoso com a atitude dela, ele foi tomado de uma compaixão tão grande por ela que disse assim: minha amiga, eu não sei o que se passa com você, mas eu não sei como que você agiria se soubesse que, passando mal, alguém lhe negasse o socorro.
Ela baixou a cara, não falou nada, mas vocês sabem como é que é. A gente, quando fala na tribuna, as pessoas conhecem muito mais a gente do que a gente conhece as pessoas. Ainda que a memória possa ser a melhor possível, o pessoal fala, te lembro que você falou, me lembro, não sei o quê. E o Edivaldo que fala para um indivíduo que tem mais de 15 mil palestras feitas ao longo dos seus. Ele está completando, ele é de 1927, está completando 90 anos agora, no dia 5 de maio. 90 anos. Quando eu sou jovem, 15 mil, 18 mil palestras pelo mundo todo, mais de 100, perto de 100, mais de 80 países. Com 176 países não chegou a tanto, mas já foi muito, pegar metade disso. Aí o médico entrou. Edivaldo, o que você está fazendo aqui? Vim trazer aquela moça ali que passou mal. O que ela teve? Lipotímia. Ele não sabia direito o que era essa palavra, não, porque já tinha ouvido alguém falar. Ajunta todo mundo e tal, não sei o que resolveu. Aí ele saiu antes, porém, voltou a moça no balcão. Brasileiro é bom, né? Ele deu o endereço da Noção do Caminho para ela e falou assim: se a senhora quiser ouvir um momento diferente, entender a vida de uma maneira diferente, compareça a este lugar. A gente conversa lá sobre Jesus, mas mais do que tudo sobre a nossa própria paz. Será bem-vinda. E ela foi e acabou ficando. Porque tudo que nós recebemos aqui é a misericórdia divina para a gente ser melhor. O Espírito Erástico, no livro dos médiuns, falando na mediunidade dos animais, ele faz uma comparação com o ser humano. Porque animal não tem mediunidade. É muito fácil de entender isso. Sobretudo depois que o Erástico falou, ficou mais fácil ainda. O animal não é dotado de razão. Como é que ele vai ser intérprete de um espírito que é dotado de razão para poder comunicar uma razão? Você já viu algum animal pegando uma caneta e psicografando? Se na mente dele não tem letra, não tem idioma, não tem nada. Como é que vai dar uma comunicação mediúnica? Aí eles podem perceber a presença dos espíritos, é outra coisa. Aí eles podem perceber. Mas atuar como médium, o que é o médium? É o intermediário, é o que interpreta o mundo espiritual para o mundo carnal. Isso não tem como. E ele diz: o ser humano é a glória da criação. E em meio a todo esse universo maravilhoso, considerando uma coisa que deveríamos acrescentar nessa palavra, que é o universos. Nós vivemos em um universo de um Big Bang. Tem vários universos, além dos nossos, que estão fora do nosso universo. Eu preciso ampliar a mente para isso. Nós estamos vivendo dentro de um universo com incontáveis milhões de galáxias. Dentro delas, estrelas, planetas e pessoas, espíritos. Isso vai além, muito além das nossas concepções metafísicas. Mas é preciso entender que há muito mais. Mas preferimos ficar brigando por um copo que foi do papai e da mamãe, que morreu e ficou, por um pedaço de qualquer coisa que vai virar lixo daqui a pouco, por um carro amassado. O homem, nossa, eu sei como é que é isso, amassou o carro. Me lembro de um amigo meu, para a gente encerrar, a esposa dele chegou para ele e falou assim: meu bem, tem uma coisa para te falar, não sei como é que você vai reagir, eu tenho uma coisa para te falar. Você bateu com o meu carro? Ela falou: não, eu estou grávida. Era o quarto filho. Estou grávida. Não, isso não tem problema. Somos assim. E é isso que a vida nos pede para modificar, agregando valores superiores em nossa existência, fazendo com que as virtudes mais nobres sejam os valores de nossa alma por excelência. Somos assim a cada dia, pensando um pouco mais que poderíamos mudar, mas deveríamos investir para que este mudar seja algo não a realizar, mas aquilo que eu posso viver, porque neste viver é o meu ato de transformar a mim mesmo, abandonando velhos conceitos de orgulho,
ou de egoísmo, das banalidades, das frivolidades, muitas vezes cercadas de tantos ateísmos. Poderíamos investir isso mais na crença superior da própria vida, que pede que lancemos o olhar além da existência que hoje nos dá guarida, mas que daqui a pouco passará. Deveríamos saber que a finitude que se direciona à infinitude é essa impermanência da vida que nada se fixa, porque tudo se transforma. E o amor de Deus que nos acolhe é o mesmo que nos impulsiona para que a gente mova todas as forças da existência na sua perene transformação em direção de novas impermanências. Pensamos às vezes, cansados dos muitos infortúnios, quando o dia ou a noite se abre em pleno plenilúnio, em que deveríamos refletir. Há muito mais bênçãos a agradecer do que dores a chorar. É verdade que os acudos da existência, nos desentendimentos, nos poucos entendimentos, na carência do estudo, na carência de viver o amor, nos coloca barreiras que impedem de ver a vida e o outro com seu verdadeiro valor. Mas todos nós que aqui estamos somos devedores uns dos outros. Não há alguém que não há de alguém algo a dever. E se eu não posso a ti devolver daquilo que lhe devia, porque aquilo que lhe devia por ti hoje mais não precisavas, ou nem precisaria, eu devolvo ao mundo, à humanidade, que pede de nossas mãos o auxílio que talvez essa própria humanidade também nos daria. Que integremos a vida cada vez mais com os valores superiores da existência, sem ter medo de amar, sem ter medo de receber amor, entendendo que a cada momento algo de bom pode ficar, e edificando a cada momento as boas ações, as ações por si só edificadas, fala de cada um de nós. E na romagem do tempo, esse tempo que sempre nos transforma, nos aponta que mudamos. Quando um pouco que seja amar, ou amantes da vida, nos tornamos. Que Jesus nos abençoe, que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto, o seu santo bem-vindo. Que os dirigentes espirituais desta casa possam levar adiante o trabalho, guardando muita luz no coração de todos nós. Muito obrigado, meus amigos.